Caminhoneiro encontra filha perdida há anos na BR-101. Reencontro é incrível. Você vai se arrepiar com essa história. Um caminhoneiro seguia viagem pela BR-101 quando algo inesperado acontece em um simples posto de beira de estrada. Durante uma pausa para o café, ele ouve no rádio uma jovem descrevendo memórias de infância, memórias que ele conhece muito bem. Seria possível? Seria ela, sua filha desaparecida há mais de 10 anos? A partir desse momento, tudo muda. O que era uma entrega comum vira uma jornada emocionante de reencontros, obstáculos e revelações surpreendentes. Ao longo de 6 meses, esse homem vai cruzar estradas, revisitar o passado e enfrentar dilemas que nunca imaginou encarar. Antes de continuar, já deixa seu like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar tudo. Isso ajuda demais a gente a contar mais histórias como essa. Agora, segura firme, porque a estrada dessa história ainda tem muitas curvas. O sol já ia alto quando o caminhão, vermelho e envelhecido pelo tempo, parou no acostamento de um posto simples às margens da BR-101, em um trecho entre Joinville e Itajaí. O motorista desceu com calma, ajeitou o boné surrado na cabeça e esticou as costas, como fazia há mais de 30 anos. A mesma rota, o mesmo café forte de posto, os mesmos sons da estrada misturados ao zunido do motor que nunca deixava de vibrar no fundo do ouvido. Ele se chamava apenas de seu Ribeiro. Para os colegas da estrada, era conhecido como Ribeirão, não só pelo sobrenome, mas pelo jeito tranquilo de levar a vida, como água que corre sem pressa. Já não tinha mais pressa. Há anos, a velocidade tinha cedido lugar à contemplação e à saudade. Entrou no pequeno restaurante do posto, onde o cheiro de pão na chapa se misturava ao óleo queimado das frituras. Sentou no balcão, pediu de sempre, café preto sem açúcar e um pão com ovo. Enquanto esperava, virou o rosto para a televisão no canto, que estava muda. Do outro lado, um rádio comunitário local tocava uma música antiga de forró. Depois da música, entrou uma voz feminina, leve e jovem, que não estava anunciando promoções de combustível, nem avisando sobre o trânsito. Era uma entrevista. Eu lembro que meu pai me levava num caminhão vermelho. Ele sempre dizia que estrada era a escola, que a gente aprendia muito mais ali do que nos livros. Ele me ensinou a contar placas, a adivinhar estados pela cor das placas e até a ouvir o som do motor para saber se estava tudo certo. Seu Ribeiro, que levava o pão à boca, parou no ar. O café esfriou em sua mão. A última lembrança que tenho dele foi numa festa junina. Eu ganhei uma boneca de pano de um moço que vendia brinquedo em caixa de madeira, e ele me colocou nos ombros para eu ver a quadrilha dançando. Depois, só lembro de uma senhora me levando embora, dizendo que papai ia demorar para voltar. O coração de Ribeiro bateu mais forte. A xícara quase caiu da mão. Ele olhou para a atendente, que nem prestava atenção. A moça do rádio continuava. Eu sempre achei que ele não me quis mais. Mas às vezes sonho com aquele dia, com a música tocando e as bandeirinhas balançando no céu. A entrevista acabou de repente, substituída por mais uma música qualquer. Mas Ribeiro já não ouvia mais nada. A menina do rádio, ela descreveu coisas demais que batiam com as lembranças que ele guardava. Não era só o caminhão vermelho. Era o jeito de falar da estrada, da boneca de pano, da festa junina. A dor apertou no peito como se os anos tivessem voltado de uma vez. Sua filha, aquela voz, podia ser ela. Mas como ele procurou por ela durante anos, até as forças se esgotarem, até as pistas esfriarem, até os conselhos de amigos virarem silêncio respeitoso. Pagou o café, agradeceu com um aceno curto e foi direto até o frentista. Oi, companheiro, sabe que rádio é esse que estava tocando agora? O frentista olhou para dentro. Ah, esse é da rádio comunitária daqui mesmo. Fica lá no bairro do Perequê. A gente deixa tocando porque eles sempre avisam dos acidentes e das blitz. Sabe como é? Sabe se tem como conseguir a gravação? Da entrevista que passou agora? Ué, talvez ligando lá. Tem um número na porta do estúdio, acho. Quer que eu anote? Ribeiro assentiu. Pegou o papel com o número, subiu na boleia e ficou parado ali por alguns minutos. O motor ainda quente fazia aquele ruído surdo de sempre. Mas agora havia algo diferente. Algo despertado. Uma centelha. Ligou. Ninguém atendeu.
Guardou o número no bolso da camisa, deu partida no caminhão e seguiu pela estrada, o pensamento girando como os pneus. A voz da jovem ainda ecoava na memória, misturada da menina de tranças que ele colocava nos ombros, se fazia rir ao som da sanfona. Nos dias seguintes, Ribeiro alterou suas rotas. Onde antes priorizava os caminhos mais rápidos, agora fazia questão de passar por cidades pequenas, postos com rádio ligado e festas locais. Ele parou de correr para entregar. Começou a procurar. Uma semana depois, já mais ao norte, em um posto em Guaratuba, encontrou um cartaz colado no mural de avisos, grupo itinerante de cultura popular, apresentações em circo, rodas de histórias e entrevistas nas rádios locais, participação especial de jovens artistas e contadores de memória. O nome de uma das participantes chamou a atenção, Clara. Seu Ribeiro não lembrava se esse era o nome da filha. Na verdade, nunca soube ao certo se ela tinha mudado de nome, mas sentiu que precisava seguir aquela pista. O grupo passaria por Itapoá no final de semana. Ele decidiu e chegou um dia antes. Estacionou em uma rua lateral, dormiu na boleia mesmo, com o barulho do mar ao fundo, o cheiro de sal, o som das gaivotas e um tipo de ansiedade que não sentia havia anos. No dia seguinte, o grupo se apresentou numa pequena praça. Uma lona azul improvisada, umas 15 cadeiras de plástico, crianças rindo, idosos assistindo atentos. E ela estava ali, a jovem de cabelos castanhos, amarrados num lenço florido, dançava e contava histórias no palco. A voz era a mesma. Seu Ribeiro sentiu as pernas fraquejarem, mas não se aproximou. Ainda não. Havia um medo difícil de explicar. Um receio de que aquilo fosse só uma coincidência cruel. Ou pior, que fosse verdade, mas ela não quisesse vê-lo. Ele assistiu tudo de longe. Anotou o nome do grupo. Descobriu que iriam para São Francisco do Sul na semana seguinte. E decidiu segui-los, sem se identificar. Naquela noite, escreveu no velho caderno de capa dura que mantinha na boleia. Fazia anos que não escrevia ali, mas as palavras saíram quase sozinhas. Se for ela, meu Deus, me dá coragem. Me ajuda a consertar o que quebrou. Nem que seja só para vê-la de longe, saber que está bem, que cresceu, que tem voz, que dança. Isso já é mais do que sonhei. Durante dias, ele seguiu o grupo discretamente, parando nos mesmos lugares, ouvindo as mesmas histórias. Até que, num ponto de cultura em Imbituba, a jovem contou publicamente a história da boneca de pano, a mesma do rádio. Era ela. A certeza atravessou seu peito como um trovão silencioso. Mas ainda assim, ele não se aproximou, até que algo inesperado aconteceu. Ela olhou na direção dele, não como quem vê um estranho, mas como quem reconhece uma presença. E naquele instante, ele soube que o reencontro não era mais uma possibilidade distante. Era um passo inevitável. A noite desceu com suavidade sobre a pequena cidade de Imbituba. A brisa que vinha do mar carregava o som distante das ondas quebrando nas pedras e o murmúrio abafado das conversas no pátio do ponto de cultura, onde o grupo itinerante desmontava as estruturas do dia. Seu Ribeiro permaneceu sentado em um banco de madeira encostado no muro lateral. Os olhos, que tantas vezes haviam se mantido firmes mesmo nas curvas mais traiçoeiras da estrada, agora se entregavam a um brilho contido, mistura de expectativa, medo e saudade acumulada por mais de uma década. A jovem que se apresentará como Clara havia encerrado a última roda de histórias com um relato comovente. Quando eu tinha uns 6 anos, ganhei uma boneca de pano numa festa junina. Ela tinha tranças e um vestido de retalhos. Foi meu pai quem me deu. Naquela noite, me carregou nos ombros para eu ver a quadrilha lá do alto. Eu nunca mais o vi depois disso. Guardei a boneca por muito tempo, até que ela sumiu, assim como ele. As palavras atingiram Ribeiro com força. Era a confirmação que faltava. A história não podia ser outra. Aquela lembrança não era inventada. Ele se lembrava da boneca, da quadrilha, do cheiro da pipoca doce e do som da sanfona tocando asa branca. Mas agora, diante da verdade que tanto procurou, ele se via paralisado. O que dizer? Como explicar os anos de ausência? Como justificar o silêncio? Como encarar os olhos de uma filha que talvez nem desejasse reencontrá-lo? "Tá tudo bem, senhor?" perguntou uma voz próxima.
Ribeiro se virou devagar e viu um rapaz jovem, com colete colorido e crachá do grupo. O senhor ficou aí depois que todo mundo foi embora. Quer entrar? Tomar uma água? Não, obrigado. Só estava aqui lembrando dos tempos antigos. É muita gente que chora ouvindo essas histórias. Mexe mesmo com a gente. Mexe sim. A Clara costuma escrever umas cartas também, sabia? Às vezes ela entrega para as pessoas depois da apresentação. Histórias que ela ainda não consegue contar em voz alta. Ribeiro se levantou, com um misto de impulso e cautela. E ela, ainda está aí? Tá sim. Tá ali dentro com a moça do som, guardando o equipamento. Será que posso falar com ela? O rapaz olhou para ele com leve estranhamento. Posso chamar? Claro. Mas posso dizer quem está chamando? Ribeiro hesitou. O nome prendeu na garganta. Por fim, apenas disse: diz que é um velho amigo da estrada. O jovem sorriu, meio confuso, e entrou pela porta lateral. Ribeiro ficou sozinho por instantes. O coração acelerado, a palma das mãos suando. As luzes amareladas do pátio lançavam sombras suaves nos azulejos quebrados da parede. Clara surgiu alguns minutos depois. Usava uma saia longa e uma blusa simples, e o lenço florido ainda preso nos cabelos. Parou a alguns passos dele. O senhor é o amigo da estrada. Ele assentiu com um gesto lento. Vi todas as suas apresentações desde Itapoá. Então o senhor está me seguindo? Disse ela com um sorriso de canto. Não havia desconfiança no tom, mas uma curiosidade inquieta. De certa forma, sim. É que ouvi você falando no rádio e depois vi você contando a história da boneca de pano. Ela estreitou os olhos, observando cada traço do rosto dele, como se algo ali mexesse com memórias que haviam sido empurradas para os cantos da mente. O que tem a boneca? Ribeiro buscou coragem. Respirou fundo. Eu que dei ela para você, naquela festa junina. Você tinha 6 anos. Tava de trança. Chorou porque queria dançar com os outros, mas era muito pequena. Te coloquei nos ombros. Tinha música. Bandeirinha. A boneca era de pano com retalhos vermelhos. Clara não respondeu. Ficou estática, como se estivesse ouvindo algo que o corpo conhecia antes da mente compreender. Eu te perdi naquela mesma noite, continuou ele, com a voz embargada. Você sumiu com uma senhora. Eu procurei. Por dias, semanas, até não saber mais onde procurar. Te vi contando essa história no rádio e tudo voltou. Eu vim atrás porque precisava saber se era verdade, se era você. Ela deu um passo à frente. Qual é seu nome? Ribeiro, mas você me chamava de Pai Riba. Um dia, você perguntou se o caminhão era seu e eu disse que era nosso, que um dia você ia dirigir comigo. Você riu e respondeu: então eu sou dona de estrada também. Os olhos de Clara se encheram d'água. As palavras não saíam, mas seu rosto já dizia tudo. Eu te procurei também, disse ela, quase num sussurro, quando fiquei mais velha. Mas eu não lembrava seu nome, só fragmentos. Sonhava com o barulho do motor, com o cheiro de diesel e com o som da sua risada. Ribeiro deu um passo à frente, mas parou. Ainda havia medo ali. O tempo perdido não voltaria. Mas talvez, só talvez, ele pudesse ser perdoado. Eu não sei como consertar tudo isso. Não sei se dá, mas precisava te encontrar. Precisava olhar para você. Clara respirou fundo, ainda emocionada. Os olhos dela passearam pelo rosto dele, pelos traços envelhecidos, as rugas marcadas de sol, os olhos cansados, mas vivos. Ela então caminhou até ele, sem dizer nada, estendeu a mão. Dentro da mão dela havia o objeto amarelado pelo tempo, a cabeça de uma boneca de pano, sem corpo, com os fios da trancinha desfeitos. Achei essa boneca dentro de uma mala velha quando fui morar sozinha. Ela ficou comigo todos esses anos, mesmo quando eu não sabia por quê. Agora eu sei. Ribeiro segurou a peça com delicadeza, como se tocasse um pedaço do passado que sobreviveu ao tempo. Ela o abraçou, e naquele abraço havia anos de perguntas sem respostas, de noites silenciosas, de estradas solitárias. Havia dor, mas também havia alívio. Havia fim e havia começo. Pai Riba, disse ela, baixinho. Ele fechou os olhos, vencido pela emoção. Os ombros tremiam.
O caminhoneiro que enfrentou tempestades e deslizamentos sem nunca hesitar, agora chorava como um menino. Eles ficaram ali, sob as luzes fracas da noite, abraçados no pátio de um centro cultural qualquer de uma cidade qualquer. Mas, para eles, aquele lugar agora tinha um nome sagrado: Reencontro. Na manhã seguinte, o céu de Mituba amanheceu tingido de cinza claro. O mar, agitado, parecia querer participar da nova história que começava a se desenhar. O caminhão de Ribeiro estava estacionado em uma rua lateral, encostado na sombra de uma amendoeira. Clara sentou na escadinha da boleia, enquanto ele preparava 2 cafés na cafeteira de ferro que levava consigo há anos. Era estranho, familiar e estranho ao mesmo tempo. O silêncio entre os dois não era de desconforto, mas de cuidado, como se qualquer palavra mal colocada pudesse acordar uma dor adormecida. Eu fiquei imaginando esse momento tantas vezes. Pai, disse Clara, finalmente, mas nenhuma das versões era assim. Nunca pensei que você estivesse vivo, e muito menos tão perto. Eu nunca parei de procurar. Depois daquela noite, minha vida virou de cabeça para baixo. Mas não era fácil naquela época. Não tinha rede social, câmera para todo lado, nem essas facilidades de hoje. A polícia dizia uma coisa, os vizinhos diziam outra. E depois, o tempo vai esfarelando as pistas. Clara mexia o café, pensativa. Seus dedos tamborilavam na borda da caneca esmaltada. A senhora, que me levou naquela noite, me criou até os 12. Era amiga da sua irmã, segundo ela. Mas um dia, simplesmente, me deixou com outra família. E assim fui sendo passada de uma casa para outra. Quando completei 18, fui embora. Comecei a viajar com esse grupo cultural. Eu achava que isso ia me ajudar a encontrar quem eu era. E ajudou? Ele perguntou. Ajudou, mas faltava uma peça. Agora, talvez falte menos. Ribeiro olhou para ela com olhos marejados, mas sem pressa. Estava aprendendo a ouvir aquela mulher que antes era uma menina de trancinhas. Havia força ali. Havia mágoa também. Mas havia espaço. Clara virou-se para ele e perguntou. Você me procurou de verdade, pai? Mesmo depois de tanto tempo, com tudo que eu tinha. Durante 2 anos, cada frete era uma desculpa para investigar mais. Depois, meu caminhão quebrou. Fiquei devendo. Perdi apoio. E aí me disseram que era hora de seguir em frente. Mas eu nunca deixei de lembrar. Nem um dia. Ela respirou fundo. Por que você nunca tentou me encontrar de novo nos últimos anos? Tanta coisa mudou. Internet, redes sociais, vídeos. Porque eu não tinha coragem. Tinha medo de descobrir que você não queria me ver. Medo de ter te perdido para sempre, de verdade. E depois, quando ouvi aquela voz no rádio, alguma coisa despertou. Era como se a estrada tivesse me chamado de novo. Como se dissesse, vai, agora é a hora. Eles ficaram em silêncio novamente. As buzinas ao longe, o som de uma maritaca empoleirada num fio elétrico, o cheiro de diesel ainda fresco do posto mais abaixo da rua. Clara então se levantou. Eu tô indo para Aracaju com o grupo. Vai ter um encontro nacional de cultura popular. A gente vai passar por várias cidades, inclusive para algumas do seu roteiro, imagino. Então você vai continuar na estrada. Sempre. Faz parte de mim agora. Mas não quero mais que seja sozinha. Quero conhecer sua vida, seus caminhos, saber quem você é, para entender quem eu sou também. Ribeiro deu meio sorriso, ainda inseguro. E se eu não for aquilo que você imaginou? Já descobri que você é melhor do que imaginei. Tá aqui, de verdade, olhando nos meus olhos. Isso já vale mais do que qualquer fantasia. Ela subiu na boleia com agilidade e começou a observar o painel, os adesivos colados há anos, a lataria marcada pelo tempo. Tocou uma miniatura de caminhão que estava presa com fita no canto do para-brisa. Esse aqui é o meu preferido, disse Ribeiro. Foi o seu presente para mim. Lembra? Ela não lembrava. Mas algo naquela miniatura fazia sentido, como uma memória apagada que ainda tinha cheiro. Esse caminhão parece o da sua história, comentou Clara. Parece não. É o mesmo, só que envelhecido. Assim como a gente. Ela sorriu. E se eu viajasse com você um trecho? Pelo menos até Recife? Ribeiro engasgou no próprio fôlego. Você quer viajar comigo? Quero.
Quero saber como é viver na estrada de novo. Quero ver como você vê o mundo. Vai ter muita curva fechada, café ruim e pneu furado. E histórias que a gente vai escrever juntos. Os dias seguintes foram uma mistura de nostalgia e redescoberta. Clara, de mochilinha nas costas, passou a acompanhar o pai pelas paradas. Dormia na boleia, ajudava a carregar caixas, fazia perguntas sobre peças do motor, aprendia códigos da estrada. Ribeiro apresentava os colegas da rede de caminhoneiros, mostrava os melhores restaurantes de beira de pista, ensinava a identificar postos seguros para dormir. Eles riram, discutiram, choraram juntos ouvindo uma dupla caipira ao vivo num restaurante em Linhares. Mas a viagem também trouxe desafios. Na entrada de Maceió, foram parados por uma blitz rigorosa. A documentação do caminhão estava vencida. Ribeiro ficou nervoso. Pensou em desistir da viagem. Mas Clara assumiu a frente, explicou a situação, conseguiu que liberassem com advertência. Foi a primeira vez que ela o protegeu. E ele sentiu o peso de ser cuidado, algo que nunca havia permitido antes. Mais adiante, numa estrada esburacada entre Alagoas e Sergipe, o caminhão teve um problema no eixo. Pararam por horas esperando socorro. Clara improvisou uma apresentação com crianças da vila próxima, contando histórias com bonecos improvisados de papel. Ribeiro assistiu de longe, com olhos marejados. Viu, pela primeira vez, não a filha que perdeu, mas a mulher que ela se tornou. Na semana seguinte, chegaram a Recife. Lá, Clara se apresentou em um festival regional. Subiu no palco ao entardecer, diante de uma plateia com mais de 200 pessoas. Contou uma história nova. A de um caminhoneiro e sua filha separados pela vida, mas reencontrados pela estrada. Ao final, apontou para o fundo da plateia. Ele está ali, o dono do caminhão vermelho da minha infância. O homem que voltou para a estrada. Por mim. Ribeiro ficou de pé, meio sem jeito. O público aplaudiu de pé. Alguns choravam. Ele desceu a arquibancada e subiu até o palco. Clara estendeu a mão, e dessa vez ele segurou com firmeza. Não havia mais silêncio entre os dois. Não havia mais distância. A BR-101, que um dia foi símbolo da perda, agora era símbolo da reconexão. A estrada, com todas as suas curvas, buracos, cafés aguados, paisagens vastas, tinha dado a volta por cima e os trazido de volta um ao outro. Na semana seguinte, sentados em uma parada à sombra de um ipê amarelo, Clara tirou algo do bolso, a cabeça da velha boneca de pano. Com jeitinho, estendeu para Ribeiro. Que tal a gente reconstruir elas juntos? Dar um novo corpo, costurar com retalhos dos lugares que a gente passar e dar um nome novo? Não. O mesmo nome, porque as histórias que a gente ama não se esquecem. Elas só mudam de estrada. O dia amanheceu quente em Igaraçu, Pernambuco. O asfalto já ardia antes das 9 da manhã e o céu era de um azul tão intenso que até as sombras pareciam mais vivas. O caminhão de Ribeiro estava estacionado na lateral de um campo de feira livre, cercado por barracas coloridas, cheias de frutas, castanhas, redes e panos estampados com símbolos da cultura nordestina. Clara desceu da boleia com a agilidade de quem já se sentia em casa naquele mundo. Usava um vestido leve, sandálias simples e uma mochila nas costas, de onde pendia uma caderneta cheia de papéis soltos. Desde que subira no caminhão do pai, andava anotando tudo: cheiros, pessoas, conversas, nomes de cidades, receitas, sentimentos. Queria transformar a viagem em livro, ou pelo menos em lembrança duradoura. Ribeiro, do alto da boleia, observava. Aos poucos, começava a se acostumar com aquela nova presença. A filha perdida não era só presença física, era uma energia que movimentava tudo ao redor. Quando Clara falava com os feirantes, eles se abriam. Quando ela ouvia, os outros se sentiam vistos. Ela tinha algo que ele próprio perderá com o tempo: sede de mundo. Pai, desce aqui. Você precisa provar essa rapadura de caju, gritou Clara, acenando com uma embalagem na mão. Ele desceu, sorrindo, e caminhou até ela. Isso aqui é para quebrar dente, resmungou, pegando um pedaço. Ou para adoçar o caminho, retrucou ela, com aquele brilho que misturava esperteza e ternura. Cuidado com essa animação toda. Caminhoneiro que come muito doce depois dorme no volante, respondeu ele, meio sério, meio brincando.
Eles seguiram caminhando pela feira. Ribeiro comprou um par de redes de algodão. Clara adquiriu botões de cerâmica e retalhos para reconstruir a boneca. Cada cidade por onde passavam, ela acrescentava um pedaço novo. Agora a boneca já tinha uma perna azul com flores e um braço listrado em vermelho e branco. Depois o almoço em um restaurante simples, carne de sol com macaxeira e suco de cajá. Voltaram ao caminhão. Mas, ao se aproximarem, Ribeiro percebeu algo estranho. A lateral do baú estava riscada. Alguém havia escrito com marcador preto uma frase grosseira: "Lugar de mulher não é em caminhão." Clara viu também. Seu rosto perdeu a cor. "Quem fez isso?" perguntou, olhando ao redor. Ribeiro suspirou fundo. Olhou em volta, mas não havia testemunhas. Apenas alguns meninos jogando bola num canto e um senhor sentado num banco, que desviou o olhar. "Gente que ainda vive no tempo da lamparina", disse ele. "Deixa isso pra lá." "Deixar pra lá? Pai, isso é covardia. É machismo puro." "Eu sei, mas discutir aqui não vai resolver. Isso acontece direto. Mulher na estrada ainda incomoda muita gente. Caminhoneira, então, nem se fala. E você acha isso normal?" "Não acho certo, mas aprendi que escolher as brigas certas é parte da sobrevivência. A estrada ensina isso." Clara se calou por alguns segundos, digerindo a resposta. Então tirou o celular da mochila e tirou uma foto da frase riscada. Depois, publicou em uma rede social com a legenda: "Me chamaram de intrusa, mas não sabem que a estrada me pertence tanto quanto ao meu pai. E que juntos, vamos mostrar que mulher também tem roda, motor e coragem." BR-101, seguimos. Ribeiro observava tudo em silêncio. Não estava acostumado com esse tipo de exposição, mas admirava a coragem dela, a rapidez com que transformava a dor em discurso, desrespeito em bandeira. Naquela noite, enquanto dormiam em uma área segura de descanso para caminhoneiros, Clara mostrou os comentários recebidos. Centenas de mensagens de apoio, de outras mulheres que também enfrentavam resistência na estrada, de filhas de caminhoneiros, de caminhoneiras experientes e de jovens que sonhavam em ser uma. Ribeiro ficou impressionado. "Você virou tipo, uma líder?" "Não, só uma voz no meio de muitas. Mas agora que tenho a sua estrada para contar, essa voz ficou mais forte." 2 dias depois, chegaram a Palmares, no interior de Pernambuco. Clara tinha sido convidada para fazer uma oficina com estudantes de escolas públicas, como parte de um programa de incentivo à leitura e cultura regional. Ela preparou uma atividade chamada Costurando Memórias, onde cada aluno colava retalhos em painéis e contava uma história de vida ou lembrança familiar. Ribeiro, desconfiado no início, foi ficando à vontade ao ver os olhos curiosos da garotada. Ficou ali, na porta da sala, ouvindo sua filha falar sobre histórias, bonecas, caminhões, perdas e reencontros. Em determinado momento, um menino levantou a mão. "Tio, é verdade que sua filha foi perdida na estrada." Ribeiro engasgou. Clara sorriu. "Ela não foi perdida. A vida fez a gente tomar caminhos diferentes por um tempo. Mas agora a gente está se reencontrando", respondeu ele, com a voz firme. "E você chorou?" insistiu outro garoto. Ele pensou um instante. "Muito, mas não foi só de tristeza. Foi de esperança também. Às vezes, a saudade só mostra o quanto alguém é importante." Depois da oficina, Ribeiro ajudou a empilhar as cadeiras e recolher os retalhos. Estava diferente, mais solto, mais presente. "Nunca me vi cercado por tanta gente miúda e tanto pano colorido", disse, sorrindo. "E não morreu. Olha só", zombou Clara, dando um tapinha leve no ombro dele. Na estrada, já rumo a Aracaju, passaram por uma das piores tempestades que Ribeiro lembrava nos últimos anos. A pista molhada, o vento cruzado e os raios próximos dificultavam a visão. Clara ficou em silêncio, agarrada ao banco. Viu, pela primeira vez, o pai se transformar num outro homem, concentrado, firme, quase em transe. Cada mudança de marcha, cada ajuste de volante, era como uma dança precisa entre ele e a máquina. Quando finalmente pararam em segurança, em um posto de beira de estrada, Clara exalou o ar preso. Isso foi assustador, mas deu tudo certo. Você já passou por muitas dessas, mais do que deveria.
Mas quando a gente aprende a escutar o caminhão, a estrada e até o vento, as chances de se perder diminuem. Ela anotou aquilo no caderno. Escutar a estrada, escutar o vento. Talvez fosse mais do que metáfora. Talvez fosse lição. Em Aracaju, o grupo cultural de Clara recebeu com entusiasmo. Era como se ela tivesse voltado de um retiro, de uma transformação. As amigas perguntaram sobre o pai, sobre a viagem, sobre o caminhão. E Ribeiro, que nunca gostou de ser o centro das atenções, respondeu tudo com paciência. Na noite principal do evento, Clara apresentou uma performance em que costurava pedaços da própria história com tecidos coloridos, enquanto falava sobre abandono, reencontro, estrada e amor. No centro do palco, a boneca agora quase completa. Um símbolo, um mapa emocional costurado com paciência. Ao final, chamou o pai ao palco. Eu reencontrei meu pai na BR-101, mas mais do que isso, reencontrei a parte de mim que faltava. A parte que me ensinou que amor de estrada é amor que persiste, que mesmo com o tempo, com os buracos da vida, a gente pode costurar de novo e seguir viagem juntos. Ribeiro subiu no palco de boné, calça jeans e camisa de linho. Recebeu o microfone. Ficou em silêncio por alguns segundos. A estrada me ensinou a ser forte, mas foi minha filha quem me ensinou a ser sensível. A estrada me ensinou a esperar, mas foi ela quem me mostrou que, quando a hora certa chega, a gente tem que ter coragem. Obrigado por me reencontrar. A plateia se levantou. Muitos choraram. Outros aplaudiram de pé. E naquele instante, em cima do palco, com os faróis do auditório como estrelas, pai e filha se abraçaram. Não como reencontro, mas como recomeço. E a boneca de pano, agora quase inteira, descansava entre os dois. Uma memória resgatada. Um símbolo de que o que se perdeu pode, sim, ser reconstruído. O sol nascia sobre a BR-101 com um brilho macio, filtrado pela névoa que ainda repousava sobre os campos de cana-de-açúcar ao redor. O caminhão de Ribeiro deslizava pela pista com tranquilidade. Dentro da boleia, Clara cochilava com a cabeça encostada na janela, os cabelos revoltos pelo vento que entrava pela fresta entreaberta. Ribeiro dirigia devagar, não apenas por segurança, mas por gosto. Aquela era a primeira vez em muitos anos que não sentia pressa. Com Clara ali ao lado, a estrada parecia mais leve, como se o tempo tivesse decidido caminhar no mesmo ritmo que o coração. Eles tinham saído de Aracaju na noite anterior, após o encerramento do evento cultural. O grupo de Clara seguiria por outro caminho, mas ela decidirá continuar com o pai por mais alguns quilômetros. Até Salvador, dissera, como quem coloca uma vírgula no meio da frase, e não um ponto final. De repente, ela se remexeu no banco, abriu os olhos e sorriu sonolenta. Bom dia, capitão do asfalto. Dorminhoca, já passou da hora do café. Onde a gente... Quero saber uma coisa, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Tá quase chegando em Estância. Mais uns 20 minutos. Ela olhou pela janela, observando a vegetação rasteira. Os pastos e os coqueiros se cresciam em fileiras retas. Respirou fundo. Eu sonhei com a gente costurando a boneca numa oficina cheia de mulheres. Cada uma costurava um pedacinho da própria história. Um bom sonho, respondeu ele. Isso pode virar projeto, hein? Pode mesmo. Tô pensando em criar uma série de oficinas pelas cidades da estrada. Boneca de pano como ferramenta de memória. Você sempre foi cheia de ideias. Até quando era pequena. Ela se virou para ele. Eu era muito falante, não dava sossego. Gostava de conversar com os mecânicos, com os frentistas, com os caminhoneiros. Vivia perguntando por que a lua seguia o caminhão à noite. Ela sorriu, encantada. Eu me lembro de uma fogueira, de a gente assando milho perto de um rio. Isso foi real? Foi. Em Linhares. Eu te ensinei a colocar o milho direto na brasa. E a boneca, você lembra onde comprou? Num brechó de beira de estrada. Era usada, mas você achou a coisa mais linda do mundo. Clara olhou pela janela mais uma vez. A voz saiu baixa. Sabe o que é mais estranho? Pai? O quê?
A gente se conhece, mas ainda não se conhece. É como se tivéssemos uma memória emocional um do outro, mas sem preencher todas as lacunas. E talvez nunca preencha. Mas se a gente tiver paciência, dá para ir costurando devagar. Ela assentiu, em silêncio. Mais adiante, pararam em um restaurante de estrada famoso pela tapioca com queijo coalho e mel de engenho. Era um lugar rústico, com cadeiras de madeira e chão de terra batida. No fundo, um rádio tocava forró pé de serra. Havia redes penduradas sob a sombra de uma mangueira e uma senhora idosa trançava palhas para cestos. Enquanto esperavam o café da manhã, Clara puxou o caderno e mostrou algo Ribeiro. Uma lista de perguntas. O que é isso? Uma pequena entrevista. Perguntas que quero te fazer desde que a gente se reencontrou. Ele arregalou os olhos. Preciso de café para isso. Ela riu. Já está vindo. Vamos lá. Primeira pergunta. O que você mais ama na estrada? Ribeiro pensou por um instante. O silêncio depois da curva. Quando você vira uma serra e de repente tudo se abre e só se ouve o vento. É como se o mundo respirasse fundo. Lindo isso. Segunda, qual foi a maior besteira que você já fez? Uma vez troquei o freio errado em plena descida. Quase fui parar dentro de um rio. Mas, pensando bem, a maior besteira mesmo foi ter parado de acreditar que eu ainda podia te encontrar. Clara ficou séria. Eu também cometi minhas besteiras. Um dia eu te conto todas. Não precisa contar tudo de uma vez. Mas se quiser dividir, tô aqui. A comida chegou e eles comeram em silêncio por alguns minutos. Depois Clara continuou com as perguntas. Você se arrepende de ter sido caminhoneiro? Nem por um segundo. Mas me arrependo de ter deixado a vida atropelar a parte mais importante dela. Ela segurou a mão dele, com firmeza. A parte mais importante está aqui, agora. De volta à estrada, Clara assumiu o volante pela primeira vez. Ribeiro, relutante no início, acabou cedendo. Cuidado com a embreagem. E respeita os limites. Caminhão não é carro de passeio. Eu sei, pai. Tô treinando para tirar a habilitação C. Quero dirigir profissionalmente um dia. Vai dar conta. Você tem firmeza nas mãos e sensibilidade no pé. Clara acelerava devagar, concentrada, enquanto o pai observava atento. Passaram por pequenos povoados, viram crianças jogando bola em campos de terra, pescadores organizando redes à beira de açudes, mulheres vendendo cocadas na beira da pista. A estrada revelava o Brasil profundo, aquele que poucos enxergam além do vidro do carro. Pai, disse Clara de repente, você já amou alguém além da minha mãe? Ele suspirou. Já, algumas vezes, mas nada duradouro. A estrada exige demais. E eu nunca consegui abrir espaço para ficar. Sempre estive indo. E agora, eu tô parando para pensar. Coisa que nunca fiz. Clara sorriu. Eu gosto da ideia de você encontrar alguém. Ter com quem dividir o fim da estrada. Já tô dividindo com você. Mas não vou ficar para sempre, pai. Eu ainda tenho meu grupo, meus projetos. Ele assentiu. Eu sei. E fico feliz. Mas só de saber que você existe, que você tá bem, já é mais do que eu sonhei nos últimos anos. Mais à frente, numa parada em Santo Antônio de Jesus, conheceram Dona Lucilene, uma artesã de 72 anos que costurava bonecas de pano inspiradas nas religiões afro-brasileiras. Clara ficou encantada. Conversaram por horas, trocaram retalhos, histórias e receitas de chá. Dona Lucilene ouviu a história da boneca reconstruída e fez uma proposta. Por que vocês não fazem uma exposição itinerante com essas histórias todas? Cada parada uma oficina. Cada oficina, uma memória. Cada boneca, um recomeço. Clara brilhou os olhos. Ribeiro, desconfiado, torceu o nariz. Eu sou caminhoneiro, não curador de arte, mas é pai. E pai que reencontra filha já é obra de arte suficiente, respondeu a senhora, sorrindo. Naquela noite, dormiram em um trecho da estrada cercado por mata. As janelas da boleia abertas, o cheiro de terra molhada subindo do chão. Clara puxou a rede do pai, deitou e ficou observando o céu pela fresta entre as lonas. Você acredita que o tempo cura? Não, mas acho que ele dá espaço para a gente se curar. Eu levei muitos anos para não me sentir abandonada. E eu levei os mesmos anos para não me sentir culpado. Ela se virou,
emocionada. Você se perdoou? Ainda não. Mas cada quilômetro com você aqui me ajuda. Ela se levantou, puxou o velho cobertor e o cobriu. Eu também estou me curando, pai. Pela manhã, Clara acordou antes do sol. Sentou na beirada do banco e ficou olhando para o velho painel do caminhão. Com cuidado, tirou da mochila a boneca já quase pronta. Faltava o cabelo. Pegou um punhado de linhas marrons e começou a costurar as trancinhas. Quando Ribeiro acordou, a boneca já estava sentada no painel, com um laço azul na cabeça. Ela tá pronta, disse Clara, com os olhos marejados. Tá mesmo. E tá linda. Ela sorriu. É nossa história costurada. Cada ponto, um pedaço do que perdemos e do que encontramos. Ele se aproximou, segurou a boneca nas mãos calejadas e a colocou com cuidado sobre o painel. Um novo amuleto para a estrada. Agora sim, a boleia está completa. E juntos, com a boneca no painel e o motor aquecido, voltaram à estrada. Com menos medo, com mais esperança. Porque algumas histórias, mesmo com tantos buracos e curvas fechadas, ainda encontram um caminho de volta. O sol já estava alto quando Ribeiro e Clara chegaram ao recôncavo baiano. A BR-101 serpenteava por entre morros verdes, campos de mandioca e pequenas fazendas de cacau. As janelas do caminhão estavam abertas, deixando o cheiro de terra molhada e flores silvestres entrar com o vento. A manhã era quente, mas o clima era leve. Pai, a gente já passou de 1000 quilômetros, né? Perguntou Clara, puxando o caderno. Já, 1300, se contar desde o rio até aqui. Sabe o que eu pensei? Lá vem, que a gente devia fazer uma parada em Cachoeira. Meu grupo passou por lá uma vez. Cidade linda, cheia de história, cultura. Tambor, acho que você ia gostar. Cachoeira, nunca descarreguei nada lá. Mas se você diz que vale a pena, vale muito. Quero te mostrar o que aprendi com as mulheres de lá. Ribeiro sorriu, desviando o olhar da estrada por um segundo para encarar a filha. Ainda se surpreendia com a forma como ela transformava cada lugar em significado. Então tá, vamos para Cachoeira. Ao chegarem à cidade, foram recebidos com o cheiro de dendê e som de atabaques ao longe. As ruas de pedra estreita e as casas coloniais faziam o lugar parecer fora do tempo. Clara caminhava à frente, como se estivesse guiando o pai por um mundo secreto. Essa cidade me reconectou com minhas raízes, disse ela. Foi aqui que entendi que a cultura também pode curar. Que cada canto, cada batida de tambor, cada comida tem uma história ancestral. Ribeiro observava tudo com atenção. Era um homem do asfalto, do diesel, do volante. Mas ali, mesmo sem entender todas as camadas, ele sentia algo diferente. Um silêncio sagrado, como um respeito que se tem por algo maior que a própria compreensão. Eles foram até uma casa simples onde morava Mãe Leci, uma Ialorixá conhecida na região, que havia acolhido Clara anos antes em uma das viagens do grupo cultural. Então essa é a filha da estrada, disse Mãe Leci, abrindo os braços para Ribeiro. Filho da estrada. Ela é a filha. São os dois. A estrada também é ventre. Traz, leva e traz de novo. Entraram na casa e sentaram-se em uma varanda sombreada. Clara contou o reencontro, mostrou a boneca e falou sobre a ideia das oficinas. Mãe Leci ouviu com atenção e, em seguida, apontou para um balaio cheio de tecidos. Esses aqui são de mulheres da Irmandade. Cada uma costura o que viveu. Se quiser, pode levar alguns. Posso mesmo? Clara perguntou, emocionada. Pode, mas com uma condição. Cada pedaço que você usar tem que carregar a história de quem o costurou. Nenhum tecido é só enfeite. Ele é passado. Ribeiro ficou em silêncio, respeitando a profundidade do momento. Depois de um tempo, enquanto Clara conversava com as outras mulheres da casa, ele foi até Mãe Leci e perguntou, com certo receio: a senhora acha que é possível recuperar o tempo perdido? Ela olhou para ele com olhos calmos, quase transparentes. O tempo não se recupera, caminhoneiro, mas se aprende a plantar nele. Às vezes uma semente nasce em terra ressecada, mas com paciência ela brota. Ele assentiu. Pela primeira vez, entendeu que nem tudo precisava ser resolvido. Algumas coisas apenas precisavam ser respeitadas. Mais tarde, Clara levou o pai até o rio Paraguaçu.
Sentaram-se à beira da água, onde barcos coloridos balançavam devagar. Quando vim aqui pela primeira vez, me senti menos perdida. Foi como se as águas me acolhessem, disse ela. Eu fico pensando no que teria sido da sua vida se nada daquilo tivesse acontecido. Eu também. Mas sabe de uma coisa? Talvez eu nunca tivesse me encontrado se não tivesse me perdido primeiro. E eu talvez nunca tivesse saído do piloto automático se não tivesse te perdido. Ela pegou uma pedrinha e jogou no rio. A gente ainda tem muito que curar, né? Tem. Mas acho que estamos indo bem. Estamos mesmo. E eu tô feliz por te mostrar esse lugar. Eu também tô feliz por te ver tão viva, tão inteira. Depois de 3 dias em Cachoeira, entre rodas de conversa, oficinas de tecido, comida de terreiro e noites embaladas por histórias de ancestrais, Clara e Ribeiro seguiram viagem. A boneca agora carregava pedaços dos panos do recôncavo, e no caderno dela havia novas páginas cheias de palavras, desenhos, nomes de mulheres que ela prometera não esquecer. Na estrada, novamente, o silêncio entre pai e filha era confortável. Já não havia receio nas pausas. O afeto estava instalado, firme como o motor do caminhão que agora parecia andar com mais suavidade. Você lembra quando a gente parou em Aracaju e você disse que queria encontrar alguém para dividir o fim da estrada? Lembro, pois eu recebi uma mensagem ontem. É mesmo? Da Rosa. Lembra dela? A mulher que fazia marmita no posto de Guaíba. Aquela que te deu um bolo de fubá de aniversário escondido? Essa mesma. Ela disse que viu nosso vídeo na internet, que ficou emocionada e que, se a gente passar por lá de novo, tem um café esperando. Clara sorriu. Olha só, a estrada retribuindo. Eu não sei o que vai dar, mas pela primeira vez em muitos anos, eu tô com vontade de descobrir. Vai lá, você merece. A vida também pode ser doce, pai. No fim daquela semana, já chegando à Feira de Santana, enfrentaram um imprevisto. Um dos pneus estourou no meio de um trecho deserto. Ribeiro parou o caminhão com precisão, mas sabia que aquilo levaria tempo. Vai ser pelo menos umas 4 horas até chegar o borracheiro, disse ele, ao telefone. Ótimo, respondeu Clara, abrindo a mochila. Temos tempo para costurar. Aqui, no meio do nada, melhor lugar. Tem silêncio, tem sombra e, se precisar, tem até água de cocô. Olha ali aquele coqueiro. Ela estendeu uma canga no chão e começou a trabalhar nos últimos detalhes da boneca. Ribeiro sentou-se ao lado, pegando uma agulha meio desajeitado. Nunca costurei nada na vida. Hoje é o dia de começar. Aqui na estrada, todo dia é primeiro dia. Ribeiro riu e juntos, entre linhas, tecidos e gargalhadas, terminaram a boneca. Agora completa, com retalhos do sul ao nordeste, com cabelos de linha e coração costurado por pai e filha. Quando o borracheiro chegou, encontrou a dupla sorrindo, com os pés descalços e a boneca sentada no meio deles. Que história é essa aí? Perguntou, confuso. A melhor da minha vida, disse Ribeiro. E ainda está sendo escrita, completou Clara. Na chegada a Salvador, foram recebidos por amigos do grupo de Clara. Haveria uma exposição improvisada com as bonecas feitas nas oficinas da estrada. Era um evento pequeno, mas cheio de significado. Vários participantes das oficinas haviam enviado fotos de suas criações, e a boneca feita por pai e filha ganhou um lugar de destaque no centro da sala, cercada por fotos, panos e trechos da história. Durante a apresentação, Clara subiu ao palco e leu um texto que escrevera no caminhão, durante uma madrugada silenciosa. A estrada separou a gente, mas também nos juntou. A estrada que me tirou dele foi a mesma que me trouxe de volta. Agora, cada cidade é um ponto, cada parada uma costura. E se você acha que não pode consertar o que foi rasgado, lembre-se disso. Com paciência, amor e linha firme, toda história pode ser reconstruída. Ribeiro, no meio do público, deixou cair algumas lágrimas. E não teve vergonha, porque agora ele sabia que chorar não era fraqueza, era cuidado, era amor, era reconexão. Naquele dia, pai e filha decidiram. Iriam continuar viajando juntos por um tempo. Clara escreveria um livro sobre a jornada, Ribeiro faria os fretes se quisesse, sem pressa. Iriam parar nas cidades que tocassem seus corações, ouviriam histórias, fariam oficinas e deixariam a boneca de pano, agora chamada de Esperança,
contar por eles tudo que não coubesse nas palavras. E assim, entre uma curva e outra da BR-101, eles redescobriam que sempre esteve ali, que o amor, mesmo desgastado pelo tempo, ainda pode rodar quilômetros e voltar inteiro. Na manhã seguinte à exposição em Salvador, o céu amanheceu carregado. Nuvens cinzentas cobriam a cidade e o vento trazia um frescor incomum para aquele mês. Ribeiro e Clara tinham decidido seguir para a próxima parada, um pequeno município litorâneo conhecido por sua tradição pesqueira e festas populares. A promessa de conhecer as rendeiras, aprender um pouco mais sobre as tradições locais animava Clara, enquanto Ribeiro aproveitava o tempo para organizar as entregas agendadas. Ao entrarem no caminhão, a chuva começou a cair forte, uma chuva tropical que encharcava tudo em poucos minutos. A visibilidade na estrada caiu drasticamente e o ritmo da viagem foi obrigado a desacelerar. As gotas tamborilavam no para-brisa, o som era ritmado e quase hipnótico. Essas chuvas não dão trégua, né? Comentou Clara, apertando o cinto. Essa é a realidade daqui, respondeu Ribeiro. A gente aprende a respeitar. Enquanto o caminhão percorria as curvas da estrada costeira, a conversa entre pai e filha oscilava entre histórias antigas e planos para o futuro. Mas, naquele dia, o temporal parecia trazer uma energia diferente, uma tensão velada no ar. Foi quando, de repente, um tronco molhado veio a deslizar pela pista logo à frente. Ribeiro freou bruscamente. O caminhão derrapou na pista molhada. O coração de Clara pulou na garganta. Calma, filha, falou ele com firmeza, a voz firme apesar do sobressalto. O caminhão parou a poucos centímetros do tronco e os dois ficaram ofegantes por alguns instantes. Foi por pouco, murmurou Clara. Na estrada, cada segundo conta, respondeu Ribeiro. E a gente tem que estar atento o tempo todo. O incidente serviu para reacender no pai um sentimento que ele não sentia há anos, o medo de perder o controle, de perder a filha outra vez. Por um momento, ele se viu jovem novamente, tomando conta da menina que corria pelo quintal de casa, invisível para os olhos do mundo. Ao chegarem na cidade, a chuva havia dado uma trégua. As casas de telhado vermelho e fachadas coloridas criavam um cenário quase pitoresco. Eles foram recebidos por Dona Rosa, uma senhora que havia criado várias gerações de rendeiras e que se tornará amiga próxima de Clara após a viagem anterior. Vocês chegaram no momento certo, disse Dona Rosa, sorridente com um avental florido. Hoje tem festa da padroeira. Vai ter quadrilha, forró, comida de sobra. Clara estava radiante. Adorava quando o trabalho se misturava com as tradições. O encontro entre a cultura popular e a memória era seu combustível. Enquanto isso, Ribeiro observava as mulheres com mãos ágeis e rostos marcados pelo sol e pelo trabalho. Ele viu nelas uma força que não se mede em palavras, uma perseverança silenciosa que tocou profundamente. Durante a festa, houve uma roda de conversas em que Clara compartilhou a ideia das oficinas, da boneca que unia histórias e destinos. Muitas mulheres se aproximaram, trazendo tecidos, histórias e orações. Se a estrada levou nossa filha, a estrada também traz de volta, disse uma delas, olhando para Ribeiro. É um caminho que não se esquece. No dia seguinte, começaram as oficinas. Clara ensinava a costurar enquanto contava histórias de cada pedaço de pano. Ribeiro auxiliava, carregando materiais, fazendo pequenos concertos no caminhão, ajudando onde podia. Era um trabalho lento, cheio de desafios. Nem todas as mulheres tinham paciência ou experiência. Algumas histórias eram dolorosas, outras alegres. Cada boneca feita trazia um pedaço do passado e um pedaço do futuro. Em uma das pausas, Clara sentou-se com Ribeiro à sombra de uma mangueira. Pai, você já pensou que a estrada não é só um caminho físico, que ela é também uma metáfora? Ele riu. Não esperava essa filosófica hoje. Não. É que cada curva, cada parada, cada encontro é um aprendizado. A estrada é a vida. Concordo, mas é bom saber que a gente tem um destino, disse ele, olhando para o horizonte. E a gente escolhe o que fazer com esse destino. Naquela tarde, o céu escureceu novamente e a tempestade voltou com mais intensidade. A feira de artesanato teve que ser interrompida e todos correram para se abrigar. Ribeiro e Clara estavam no caminhão, que mais parecia um pequeno refúgio em meio ao caos temporal.
O som da chuva forte batendo no teto de metal misturava-se ao barulho dos trovões. Era um momento de vulnerabilidade. Às vezes, pai, eu sinto que a gente vai ser levado por essa tempestade, confessou Clara. Eu também. Mas a gente sempre encontra um jeito de ancorar. Você acha que a gente vai conseguir reconstruir tudo? Não só reconstruir. A gente vai reinventar. E naquele instante, entre as gotas que escorriam pelas janelas, pai e filha se deram conta que a jornada não era só sobre reencontros ou memórias. Era sobre transformação, sobre aceitar o passado, mas não ser refém dele. Com a chuva passando, eles decidiram seguir viagem. O caminhão avançava com a estrada molhada e a brisa fresca que ficou depois da tempestade. Clara estava inquieta, pensando em tudo que havia aprendido com as rendeiras, com as histórias e com o próprio pai. Ela olhou para Ribeiro, que dirigia com um olhar sereno e experiente. Pai, quando a gente chegar em Vitória da Conquista, eu quero te mostrar um projeto que estou desenvolvendo. Algo que pode mudar tudo. Ele a olhou, curioso. Pode contar, filha. É uma rede de apoio para mulheres que trabalham na estrada. Motoristas, comerciantes, mães. A gente quer dar voz a elas, mostrar suas histórias e fortalecer a comunidade. Ribeiro sorriu, orgulhoso. Esse é o seu caminho. Eu estou aqui para ajudar. Ao longo da madrugada que seguiu a passagem pela cidade litorânea, o caminhão avançava firme pela BR-101. O céu começava a clarear quando Ribeiro parou o veículo em um pequeno posto de combustíveis que exalava o aroma forte do café fresco e da terra molhada pela última chuva. Clara estava inquieta. Em sua mente, martelavam ideias sobre o projeto de apoio às mulheres da estrada, sonhos e desafios que agora pareciam mais reais. O pai, por sua vez, sentia uma mistura de orgulho e ansiedade. Essa jornada, tão cheia de encontros e reviravoltas, começava a se tornar muito maior do que apenas o reencontro com a filha. Pai, acha que o projeto pode mesmo ajudar? Perguntou ela, olhando o horizonte onde o sol nascia tímido. Acho, filha, mas vai precisar de muito esforço, coragem e paciência. A gente tem isso. Tem. Você me ensinou que o amor é trabalho constante. O destino agora era Vitória da Conquista, uma cidade no coração da Bahia, conhecida pela diversidade cultural e pelo forte movimento de artesanato regional. Era um local perfeito para Clara expandir sua rede e para Ribeiro encontrar ainda mais histórias que pudessem ser costuradas nas oficinas. Durante o trajeto, passaram por plantações de café, fazendas de criação de gado e pequenas comunidades rurais. A paisagem mudava lentamente e, com ela, a sensação de pertencimento crescia em ambos. Ao chegarem na cidade, foram recebidos por um grupo de mulheres artesãs que esperavam ansiosas para participar das oficinas. A reunião inicial foi calorosa, cheia de trocas, risos, mas também de relatos profundos sobre a vida na estrada e a luta para manter as tradições vivas em meio às dificuldades. A gente precisa mais que oficinas, disse uma delas. Precisa de uma rede de apoio que seja forte, que dê voz para a gente. Clara sorriu. Era exatamente isso que ela queria construir. Os dias seguintes foram intensos. Entre costuras, encontros e conversas, o projeto foi ganhando corpo. Ribeiro ajudava nas tarefas práticas, mas também se envolvia emocionalmente, ouvindo histórias que faziam lembrar do próprio passado, das escolhas feitas e das vezes que a estrada parecia não ter fim. Uma tarde, durante uma caminhada pelo centro da cidade, Clara recebeu uma notícia que abalou suas expectativas. O caminhão que havia sido seu lar e sustento nos últimos dias apresentava problemas mecânicos graves e o conserto poderia atrasar a viagem por semanas. A notícia chegou como um choque. E agora, pai? Perguntou ela, preocupada. A gente dá um jeito. Sempre dá. Mas no fundo, Ribeiro sabia que essa era uma das maiores provações daquela jornada. Sem o caminhão, o ritmo das oficinas, das entregas do projeto ficaria comprometido. Além disso, o atraso poderia afetar compromissos futuros e o retorno esperado para casa. Para piorar, no meio das negociações para o conserto, surgiu um contratempo inesperado. A peça necessária para o caminhão era rara e difícil de encontrar na região. Era preciso recorrer a uma cidade distante, aumentando ainda mais o tempo de espera. Clara sentiu o peso do momento. Pai, será que não estamos nos precipitando? Será que a estrada ainda vai ter espaço para a gente? A estrada é maior que a gente,
filha, mas também é feita de pessoas que não desistem. Eles decidiram, então, transformar o obstáculo em oportunidade. Enquanto o caminhão estava parado na oficina, começaram a organizar encontros comunitários, palestras e rodas de conversa para fortalecer os laços entre as mulheres motoristas e trabalhadoras da região. Foi um tempo de aprendizado e de resistência. O projeto crescia não só em tamanho, mas em significado. As histórias compartilhadas davam voz a quem muitas vezes era invisível, e isso criava um sentimento coletivo de pertencimento e esperança. Durante uma dessas rodas, uma participante revelou uma informação que mexeu com a história de Clara e Ribeiro. Havia um grupo de motoristas que atuava justamente na BR-101, promovendo segurança e apoio mútuo entre caminhoneiros e caminhoneiras. Isso pode ser o que a gente precisa para fortalecer nossa rede, comentou Clara, animada. Vamos conhecer, disse Ribeiro, firme. A visita ao grupo foi um divisor de águas. Eles se organizaram para receber a dupla e entender melhor suas necessidades e propostas. A solidariedade entre os caminhoneiros, a troca de informações sobre pontos de parada seguros, oficinas e até apoio emocional foram fundamentais para dar um passo além no projeto. Com o caminhão finalmente consertado, Ribeiro e Clara prepararam-se para continuar a viagem. O projeto estava mais sólido, mas eles sabiam que os desafios continuavam. Na noite antes da partida, sentados em uma praça iluminada por lampiões antigos, trocaram confidências. Sabe, pai, essa viagem tem sido mais que reencontro. Tem sido despertar. Para mim também, filha. O passado já não pesa tanto. Agora é hora de olhar para frente. Vamos continuar? A estrada é longa, mas eu sinto que a gente está no caminho certo. Estamos. No dia seguinte, o caminhão rugiu novamente pela BR-101, levando pai e filha rumo ao próximo capítulo da jornada, com o coração mais leve e a esperança renovada. O sol despontava atrás das montanhas quando Ribeiro ligou o motor do caminhão mais uma vez. O ronco firme do veículo preenchia o ar fresco da manhã, enquanto a BR-101 se estendia à frente. Entre curvas sinuosas, paisagens se variavam entre o verde das matas e o azul do mar distante. Pai e filha estavam prontos para continuar aquela jornada que já não era apenas física, mas uma verdadeira reconstrução das vidas que haviam sido marcadas pela distância. Nos dias que se seguiram, os encontros comunitários, as oficinas e as rodas de conversa ganharam força nas cidades por onde passavam. Clara organizava tudo com uma determinação contagiante, enquanto Ribeiro, firme e paciente, garantia que cada detalhe estivesse no lugar, da logística às relações interpessoais. Apesar das dificuldades, horários apertados, estradas em condições variadas, a rotina exaustiva, o progresso era visível. A rede de apoio crescia e ganhava aliados importantes, entre mulheres caminhoneiras, artesãs e comerciantes, todos unidos por um objetivo comum: fortalecer laços e transformar histórias. Durante uma parada em um pequeno povoado próximo a Itabuna, o caminhão precisou de uma manutenção rápida. Enquanto Ribeiro verificava o motor com o mecânico local, Clara explorava o mercado municipal, imersa nos sons, aromas e cores da cultura baiana. O cheiro de acarajé recém-frito, o som distante de berimbaus e cantorias, o calor úmido que impregnava o ar. Tudo fazia com que ela se sentisse conectada às raízes daquela terra tão cheia de vida e resistência. Foi nesse cenário que ela conheceu Jéssica, uma jovem caminhoneira que acabara de entrar para a profissão e carregava consigo sonhos semelhantes aos de Clara. As duas se reconheceram de imediato, não apenas pela profissão, mas pelo desejo de construir uma rede onde as mulheres pudessem se sentir seguras e valorizadas. A estrada pode ser solitária, mas juntas a gente vai mais longe, disse Jéssica, com um sorriso confiante. Clara sentiu um calor no peito. A conexão era real e promissora. Entretanto, o percurso também trouxe desafios inesperados. Uma tempestade forte surpreendeu a dupla quando estavam a meio caminho para a próxima cidade. A estrada, já estreita e sinuosa, ficou escorregadia e perigosa. Ribeiro teve que usar toda a sua experiência para manter o controle do caminhão, enquanto Clara segurava firme o braço do banco, sentindo a tensão subir. Confiar no volante é confiar na vida, murmurou Ribeiro depois que a tempestade passou. Eles passaram a noite em um posto de descanso simples, onde compartilharam histórias com outros caminhoneiros. O ambiente, embora humilde, tinha um calor humano que os revigorava.
Em uma dessas conversas, descobriram que uma feira importante estava para acontecer em Feira de Santana, reunindo produtores e artesãos da região. Seria uma oportunidade única para expandir o projeto, divulgar as oficinas e fortalecer a rede. Com o caminhão pronto e a decisão tomada, partiram rumo à feira. Durante a viagem, Clara percebeu que seu relacionamento com o pai havia se transformado profundamente. O homem taciturno e duro do passado dava lugar a um companheiro de jornada sensível e aberto, disposto a dividir não só a estrada, mas também os sentimentos. Ao chegarem em Feira de Santana, foram recebidos com entusiasmo. O espaço da feira era movimentado, repleto de cores, cheiros e sons que contavam histórias de resistência e criatividade. Clara organizou as oficinas, que foram um sucesso imediato, atraindo tanto moradores locais quanto caminhoneiros que passavam pela cidade. Ribeiro, por sua vez, ficou responsável por coordenar a logística e garantir que tudo funcionasse sem contratempos. As demandas eram muitas e o esforço exigido parecia aumentar a cada dia, mas eles não desistiam. Entre as participantes das oficinas, destacou-se Dona Célia, uma mulher sábia e carismática que tinha um papel importante na comunidade. Ela não apenas ensinava técnicas de bordado, mas também compartilhava histórias de superação e fé, alimentando a alma do grupo. A força da mulher está no amor que ela carrega, dizia Dona Célia, com voz firme. Clara e Ribeiro encontraram nela uma mentora que os ajudou a compreender melhor os desafios enfrentados pelas mulheres do interior e como a cultura local podia ser um instrumento poderoso para a transformação social. Mas nem tudo foi fácil. Em meio a preparativos para o encerramento da feira, Clara recebeu uma notícia preocupante. A mãe biológica, com quem mantinha contato esporádico, havia passado por uma situação difícil e precisava de apoio emocional e financeiro. O peso da responsabilidade voltou a apertar o coração da jovem. Pai, eu não sei se consigo dar conta de tudo, confidenciou numa noite, olhando para o céu estrelado. Você não está sozinha, filha. A estrada pode ser longa e cheia de obstáculos, mas a gente segue junto. Eles decidiram então incluir no projeto uma forma de apoio para familiares das mulheres caminhoneiras, ampliando o alcance da rede e tornando o sonho ainda mais real. Com a feira chegando ao fim, pai e filha estavam exaustos, mas felizes com os frutos colhidos. O projeto não só crescia em número, mas principalmente em significado. A viagem continuava, mas agora com a certeza de que não estavam sozinhos na caminhada. A estrada da vida, feita de encontros, desafios e transformações, se mostrava cheia de possibilidades. O céu estava limpo naquela manhã, como se a natureza quisesse celebrar o momento que estava por vir. A BR-101 se estendia diante deles, convidando para a última etapa daquela jornada tão especial. Ribeiro dirigia com um olhar firme, mas o coração batia acelerado, como se pressentisse que algo grande estava para acontecer. Clara estava ao seu lado, o rosto iluminado pela luz do sol que entrava pela janela. Ela sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Depois de tantos encontros, reviravoltas, obstáculos e aprendizados, a estrada parecia finalmente mostrar seu verdadeiro propósito. Eles haviam decidido voltar para o lugar onde tudo começara, uma pequena cidade à beira da BR-101, onde muitos anos antes Ribeiro perderá o contato com sua filha. Era ali que ele queria que o reencontro final acontecesse, aquele que colocaria um ponto de luz no fim do túnel de tanto tempo perdido. Durante o trajeto, conversaram sobre tudo o que tinham vivido. Clara falou sobre os projetos, as oficinas, as mulheres que tinham conhecido que agora eram parte da rede de apoio que criavam juntas. Ribeiro contou histórias da infância, dos dias difíceis, dos sonhos guardados no fundo do peito. Cada palavra, cada gesto fortalecia a conexão que vinha se reconstruindo desde o dia em que encontraram na BR-101. O caminho não fora fácil e os sacrifícios tinham sido muitos, mas o que eles tinham construído ultrapassava qualquer dor do passado. Ao chegarem na cidade, foram recebidos com surpresa e carinho por antigos conhecidos. A notícia do reencontro já havia se espalhado e a comunidade inteira parecia estar ali para celebrar aquele momento. O encontro foi marcado para a Praça Central, onde havia uma pequena feira semanal. Lá, entre barracas de comidas típicas, artesanato e risadas, Ribeiro esperava ansioso. Quando Clara chegou, ele viu nos olhos da filha a mesma chama que sempre estivera ali, só que agora acompanhada de uma maturidade e força que o surpreendiam. "Filha", disse ele,
a voz embargada. Não há palavras para descrever o quanto esperei por esse momento. Clara correu para os braços do pai. Era um abraço que juntava anos de saudade, de mágoas, de esperanças. Ali, naquele instante, não havia mais distâncias, nem dúvidas. Só um amor que resistira ao tempo e às estradas que pareciam intermináveis. A comunidade ao redor se emocionou. Muitos enxugaram lágrimas ao testemunhar aquele reencontro que parecia ter sido escrito pelo destino. Os sorrisos se multiplicaram, as mãos se apertaram e a festa começou espontaneamente. Dona Rosa, uma das rendeiras que tinham participado das oficinas, ofereceu um presente simbólico, uma boneca feita à mão, com roupas coloridas, representando a história de Clara e Ribeiro, uma metáfora viva da jornada de reencontro e transformação. Essa boneca vai lembrar que, mesmo quando a vida nos afasta, a esperança pode nos unir de novo, disse ela, emocionada. Nos dias que se seguiram, pai e filha continuaram a trabalhar juntos para fortalecer a rede de apoio às mulheres da estrada. Com a experiência adquirida e o apoio da comunidade, o projeto ganhou reconhecimento e ajudou a melhorar as condições de muitas caminhoneiras e suas famílias. Ribeiro, que sempre foi um homem reservado, aprendeu a se abrir, a dividir suas dores e alegrias. Clara, por sua vez, encontrou no pai um companheiro insubstituível, alguém que, apesar das dificuldades do passado, jamais deixou de acreditar nela. O tempo passou e a relação entre eles se consolidou. As viagens tornaram-se menos solitárias, o caminhão uma extensão do lar que ambos compartilhavam. As histórias se multiplicavam, assim como os vínculos criados. Clara percebeu que o verdadeiro reencontro não era apenas físico, mas espiritual. Era a reconstrução de um elo que o tempo não conseguiu romper. E Ribeiro entendeu que, por mais longa que fosse a estrada, sempre há um ponto de chegada. E, naquele ponto, um abraço que cura todas as feridas. Em uma noite estrelada, enquanto o caminhão estava estacionado próximo à praia, eles sentaram-se na areia para observar o mar calmo. A brisa fresca acariciava seus rostos e o som das ondas parecia cantar uma canção de esperança. Pai, obrigado por nunca desistir, disse Clara, olhando para o céu. Obrigado por me encontrar, respondeu ele, com os olhos marejados. Aquela jornada de meses, cheia de reviravoltas, desafios e encontros, chegava a um fim feliz e emocionante. Uma história de amor, coragem e resiliência que mostrava que, mesmo nas estradas mais difíceis, o reencontro é possível e pode ser incrível. Fim. Chegou até aqui. Então comenta reencontro. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.